Sejam muito bem-vindos ao Elo Dental Cast. Hoje, o primeiro podcast de 2025. Viramos o ano, graças a Deus, foi um ano, pelo menos para nós, de muito sucesso, de muitas alegrias, e eu tenho certeza que 2025 será ainda melhor para a gente e para vocês, nossos ouvintes, nossa audiência, colegas que nos escutam aqui e apoiam esse projeto, que ainda não completou um ano de vida, mas como viramos o ano, dá aquela sensação de querer fazer uma retrospectiva, né? De como é que foi esse ano, o que a gente conseguiu aprender aqui, o que a gente passou para vocês e trazer também novos insights, trazer também novas formas de vocês aplicarem no dia a dia as novas tecnologias, a odontologia digital, que é a nossa área de estudo. Então, meu amor, seja muito bem-vinda. Hoje, diferente, Lara não está do meu lado, porque nós, na verdade, hoje faremos um podcast só nós dois. Faremos uma retrospectiva. E conte mais, meu amor, o que nós faremos hoje? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do Elo Dental Cast. Esse é o 22º episódio do Elo Dental Cast, o primeiro episódio de 2025. E como o Gustavo disse, nesse episódio somos só nós dois aqui, vamos conversar. Eu vou meio que entrevistar ele vai meio que me entrevistar. E nós juntos vamos também trazer para vocês um pouco da nossa rotina de odontologia digital dentro do nosso consultório, como que essas ferramentas efetivamente praticamente nos ajudam a ter uma experiência melhor para o nosso paciente, uma experiência melhor para nós como profissionais, e como a gente conseguiu também aumentar o nosso faturamento nos últimos anos com a ajuda da odontologia digital. Junto a isso, a gente vai usar todos os insights, a gente vai falar, na verdade, sobre todos os insights, todos os aprendizados que a gente teve ao longo desses 22 episódios. A gente aprendeu muito, foi uma jornada de muita diversão, a gente se divertiu aqui conversando com muitas pessoas inteligentes, muita informação nova que chegou pra gente, e a gente também aprendeu muito. E todos os episódios, após gravar, a gente sempre tinha algum insight, a gente sempre tira algum aprendizado para no dia seguinte aplicar no nosso consultório. E é isso que a gente quer que vocês façam também, que vocês escutem esse episódio e tirem dicas práticas, ideias, insights, para que amanhã vocês consigam aplicar isso dentro do consultório de vocês. E qual vai ser, como é que a gente vai começar hoje, amor, a falar sobre esse tema que tanto nos empolga? Então, eu acho que a gente deve começar dizendo que o nosso podcast foi um aprendizado não só para vocês que nos escutam. Eu acho que quem mais aprendeu com esse podcast fomos nós dois. Fomos eu e Lara. Quem mais aplicou os conhecimentos que a gente entrevistou colegas, a gente foi atrás de pessoas que tinham habilidades em oratória, que tinham habilidades de gestão, que tinham habilidades de vendas, mas no final a gente é que aprendeu mais porque estava aqui todos os dias, estava aqui fazendo isso acontecer. Então a gente de fato espera que você, meu colega, se você não escutou todos os episódios ainda, você escute, porque eu acho que a gente conseguiu mostrar que para ser um dentista completo, você precisa ter diversas habilidades. Não só ser bom tecnicamente em uma área específica, você precisa saber conversar com seu cliente, você precisa saber vender, você precisa fazer marketing, você tem que dar a cara nas redes sociais mesmo, você tem que ocupar o seu lugar de direito. Você viu histórias que comoveram, né? Como as histórias de Carol, né? De nossa nutricionista que passou por momentos muito difíceis e abriu o coração no podcast. A história de Igor Freire da Seu Boné, que hoje construiu uma empresa gigante, mas que teve que queimar pontes, ou seja, ele deixou concursos públicos com altos salários para empreender. E tudo isso a gente foi aprendendo, a gente foi usando, e a gente também tomou decisões importantes nessa virada de ano, né? E uma decisão que nos acompanha há muito tempo, que foi muito importante para a gente, foi a decisão de entrar na odontologia digital. Foi um ponto de inflexão para a gente. Abrir o podcast, fazer o podcast, foi mais um ponto de inflexão. Mas hoje, a gente quer dar um foco até maior à odontologia digital e como ela pode transformar a sua vida também. Não só
as habilidades que a gente abordou aqui no podcast, mas como a odontologia digital funcionou na minha vida, como é que ela começou na minha vida. A gente contou no episódio 1, tem até uma história mais detalhada para você que não escutou, mas hoje a gente quer trazer mais prática, a gente quer trazer mais como, porquê, aonde, como aplicar isso para que amanhã você já de fato mude a sua rotina, mude a sua realidade, já comece 2025 como um ano diferente. Então, eu acho que nesse momento de mudança de ano, a gente sempre para refletir o que a gente pode fazer de melhor. E para alcançar resultados diferentes, a gente tem que tomar atitudes diferentes. Então, eu acho que é isso. Esse podcast a gente deve falar um pouco dessa transformação digital que aconteceu na nossa vida e que pode acontecer na vida de vocês também, além das transformações que os nossos convidados nos trouxeram, nos enriqueceram com seus conhecimentos aqui. Exatamente, como o Gustavo bem disse, no primeiro episódio a gente contou bem detalhada a nossa história, a gente falou de como foi toda a nossa trajetória, desde o início do primeiro consultório, a primeira clínica, a clínica no interior, a clínica aqui em Natal, e como o Gustavo foi introduzindo a odontologia digital aos poucos na rotina dele. E isso é uma coisa que a gente quer deixar muito claro. Você não entra na odontologia digital de uma hora para outra e de repente você está usando todas as ferramentas, usando tudo, dominando tudo. Não, existe uma jornada, existe um crescimento e existe também o que cabe dentro do seu modelo de negócio, porque às vezes o que é interessante para mim não é interessante para você. Se depende da localização da sua clínica, depende do público que você atende, depende de como você quer entregar essa experiência ao seu paciente. Então, existe toda uma jornada e é isso que a gente vai trazer rapidamente aqui para vocês, para que depois a gente possa contar com dicas práticas, como é que a gente faz isso dentro do nosso consultório hoje em dia, né? Como é que a gente conseguiu fazer essa transformação tanto para nós quanto para os nossos pacientes. E tudo começou em 2011, né? Existem alguns pontos de inflexão ao longo de viradas de chave ao longo da nossa jornada. E a primeira delas foi em 2011, quando o Gustavo decidiu que iria estudar algo diferente do que todo mundo estava estudando. Nós nos formamos juntos, nós saímos da faculdade juntos e entramos no mercado de trabalho juntos, na mesma época, ali, de igual para igual, cada um na sua especialidade, na sua especialização. Mas Gustavo, além disso, ele deu um passo à frente, mais rápido do que eu, inclusive, porque ele decidiu fazer o que ninguém estava fazendo. E aí ele vai falar um pouco sobre esses insights, essas viradas de chave que a gente teve ao longo desses anos, em 2011, que foi o primeiro deles. Ele vai falar e aí ao longo disso a gente vai mostrando a vocês como é possível crescer nessa jornada, participar desse crescimento dentro da odontologia digital, sem que isso seja um problema para você, sem que seja um bicho de 7 cabeças. Hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast e ele falou algo que eu acho que tem tudo a ver com esse início do nosso podcast especificamente. Ele falou que um profissional bom, sozinho, dentro de um modelo de negócio ruim, não funciona. Então, não adianta nada você ser muito bom se o seu modelo de negócio também não é bom. E o que é modelo de negócio? É uma relação entre o que você faz com o que o mercado precisa, com o que o mercado exige. Então, hoje, as ferramentas digitais elas já tomaram conta do mercado e hoje eu acredito muito que o seu modelo de negócio deve incluir a odontologia digital, as ferramentas digitais. Porque não adianta nada você ser um excelente profissional se o seu modelo de negócio não é favorável, não lhe ajuda a crescer também. Então, hoje, independente de onde você esteja, independente de qual seja a sua cidade, seu nível social, hoje é possível incluir as ferramentas digitais no seu consultório. E eu comecei em 2011 a estudar odontologia digital. Naquela época eu não sabia nada sobre odontologia digital. Tive uma oportunidade de um professor chamado Gustavo Seabra, que ele já estava estudando sobre pó, o uso do pó para scanners. Então ali eu fui saber o que era um scanner e foi o primeiro ponto de inflexão. Poxa, será que isso no futuro não vai ser um grande diferencial para mim? E aí tive a sorte e ao mesmo tempo a atitude de estudar, de ir atrás sobre um conhecimento que na época poucas pessoas gostariam, tinham interesse por acharem distante demais. Eu acho que vale aqui ressaltar, vale aqui lembrar o seguinte: nos anos entre 2011 e 2016, Sirona foi a empresa que mais
conseguiu vender scanner, vender a odontologia digital como um todo. Só que ela colocou na cabeça do dentista que você só é um dentista digital se você tiver todos os equipamentos. Se você tiver scanner, fresadora, que inclusive era deles, e todo esse ecossistema dentro do seu consultório, que hoje em dia é chamado de chairside. Isso atrapalhou muito, porque logo no início a odontologia digital começou como você só consegue ser um dentista digital se você tiver muito dinheiro, se você tiver um grande capital e conseguir comprar todas as ferramentas. Isso afastou muito as pessoas dessa área e até hoje há um resquício desse mito de que a odontologia digital é muito cara. Na época, eu de fato não pensei nisso, de que é um grande investimento financeiro. Eu pensei, eu vou estudar e à medida que eu for crescendo na profissão, talvez isso melhore de preço, talvez isso mude. E em 2017 foi o meu segundo ponto de virada, ponto de inflexão. Foi quando a clínica que eu trabalho, os colegas que eu trabalho, decidiram em conjunto comprar um scanner em grupo. Éramos 4 na época e decidimos rachar o investimento de ter um scanner. Para mim, na época, ser digital ainda era ter o digital, era ter as ferramentas digitais. E com ainda esse pensamento que a Cirona colocou na cabeça de que você é um dentista digital se você tiver as ferramentas digitais. Porém, com o passar do tempo, eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, porque no episódio 1 a gente contou isso com mais detalhes. Chegamos em 2020 e foi o ano da pandemia, onde todo mundo precisou ficar em casa, precisou ficar preso. E foi um ano de grande virada de chave para mim também, onde eu conheci outros professores, outros profissionais que usavam a odontologia com a capacidade muito maior do que eu consegui usar. Além de só ter um scanner, os profissionais utilizavam softwares, utilizavam impressão 3D, utilizavam todo um ecossistema completo para facilitarem as suas vidas no seu dia a dia. E às vezes a gente fala isso aqui, fala, mas é pouco tangível, é pouco palpável para quem nos escuta. Então, por isso que a gente resolveu fazer esse podcast hoje para detalhar melhor o que é odontologia digital, como é que a gente usa isso na prática clínica. Por que eu comecei embasando esse histórico de pontos de virada? Porque, assim, foi um processo para mim também. Não foi simples, não foi fácil. Lá no início, eu também achava que era muito distante e muito caro, mas pelo menos eu quis estudar. E ao longo do tempo eu fui aprendendo que não, que para ser um dentista digital você não precisa ter ferramenta nenhuma. Você precisa ter o conhecimento e pensar de forma digital. E esses pontos de virada de 2011, 2017, ter o scanner no consultório, quando ninguém tinha scanner no consultório ainda, quando era um mato você ter um scanner, quando os laboratórios aqui da região não sabiam trabalhar com isso, tudo era novidade para mim. Eu tinha que mandar para fora o trabalho, tudo foi mais difícil. Eu apanhei bastante, mas eu aprendi muito também. E é isso que a gente vai contar aqui. 2017 é compra do scanner, 2020 a pandemia, eu entrei de cara, estava com tempo, estava preso em casa, entrei de cara em fazer novos cursos, fui a Brasília na época, só estava eu e outro colega com coragem de viajar nessa turma com o professor, né, Dr. Lincoln Queiroz, que é um grande nome da odontologia digital também, aprendi muito. E em 2022, criei o curso Transformação Digital na Odontologia. Fiz mestrado em odontologia digital lá na São Leopoldo Mandique de Campinas e, concomitante a isso, criei meu curso online e presencial e já formei mais de 100 colegas dentro de odontologia digital. Então é isso que a gente vai conversar aqui hoje. É a importância de você, além de ter esses insights, de ser um profissional completo em todas as áreas, ter também esse insight de atualizar o seu modelo de negócio para as novas tecnologias. E a odontologia digital, sem sombra de dúvidas, hoje é imprescindível no seu negócio.
E essa transformação que aconteceu com o Gustavo, ela não acontece igual com todo mundo, né? E aí podemos ter o nosso exemplo, que eu estava lá ao lado dele, trabalhando junto, convivendo, né, diariamente, afinal de contas somos uma família, e eu via ele tomando todas aquelas atitudes, todas aquelas decisões, buscando coisas novas, e eu não conseguia entender o porquê dele estar fazendo aquilo. Eu não via o ganho que ele ia trazer, que eu acredito que seja talvez o que você esteja pensando no momento. Tipo assim, por que fazer isso? Que retorno isso vai me dar? Por que eu preciso investir meu tempo, meu conhecimento, estudar um assunto que eu não sei que retorno ele vai me dar, né? E o que é que aconteceu? Quando chegou em 2020, na pandemia, eu já estava num momento que eu olhava para Gustavo, buscando, sempre indo atrás, e me incomodava. Eu me incomodava, eu tinha sempre aquela sensação de que estou ficando para trás. Eu não estou me atualizando como ele. E talvez esse também seja um sentimento que você tem, é de você ver, muita gente tá falando, muita gente tá fazendo, e eu, né? Quando é que eu vou ter coragem de fazer isso? Quando é que eu vou ter coragem de dedicar meu tempo para estudar? Veio a pandemia, eu tive tempo, do mesmo jeito que ele, e aí eu disse, não, é agora ou nunca, se eu não fizer isso, eu não vou ter nenhum diferencial, eu vou começar a estudar sobre ferramentas digitais dentro da minha especialidade. E dentro da ortodontia, a principal ferramenta digital que a gente tem é o uso de aparelhos invisíveis, né? Os alinhadores ortodônticos, que naquela época, basicamente, era a Invisalign, né? Então, eu fui fazer o credenciamento da Invisalign, fui começar a entender. Existe até algumas passagens que o Gustavo fazia assim, mas é ortodontia, você já faz isso há muito tempo. Mas eu dizia a ele, mas é uma ortodontia totalmente diferente, exige um conhecimento totalmente diferente de mecânica, de tudo. Então, é todo um processo de adaptação que a gente tem que ter para conseguir aplicar isso de forma efetiva e com resultado dentro do nosso consultório. Mas tomei esse primeiro passo. Após isso, ele comprou um software para mim, para que eu pudesse começar a fazer os meus planejamentos em casa, né, em house, que a gente chama, em office, que a gente chama. E eu lembro que no dia que eu estava atendendo, ele ligou para mim e fez, comprei o software, você vai começar a fazer. E eu dizia, não, calma, peraí, não é assim não, eu não sei. Enfim, aí fui buscar conhecimento, que naquela época era o mais difícil, era aonde buscar esse conhecimento. Não existiam cursos online como existem hoje, não existiam cursos, tanto material da internet, no YouTube, como existe hoje, né? Hoje a gente tem um acesso à informação muito mais fácil, principalmente através do curso de Gustavo que ele lançou em 2022, que foi o Transformação Digital. Ele pega a pessoa que não sabe nem o que é um arquivo digital e faz a jornada da transformação até essa pessoa até você estar depois imprimindo, fazendo seus guias e fazendo fazendo isso funcionar dentro do seu consultório. E eu passei por essa transformação, ele passou, depois eu passei, e hoje quais são os ganhos reais que a gente tem dentro da nossa vida, né, na nossa prática clínica? A gente tem um paciente muito mais satisfeito, porque os tratamentos são mais rápidos, eles precisam de menos consultas de horas clínicas. A gente tem o nosso atendimento mais facilitado, porque a gente tem muitas facilidades quando a gente usa um scanner, quando a gente usa software, quando a gente vai apresentar tratamento. E principalmente, que eu acho que é o que vai fazer diferença, talvez, para você, efetiva, que é aumento de faturamento. Isso é inevitável. Então, eu comecei a aceitar e a me empolgar com a odontologia digital quando eu vi o faturamento aumentando. Na verdade, né, amor? É isso aí que, no final das contas, é isso que importa, além da satisfação do nosso cliente. Então, eu vi o faturamento aumentando e fez, opa, realmente o caminho é por aí, isso daqui faz sentido, vamos nos dedicar a isso, porque isso vai nos trazer um retorno. E aí, a gente vai começar a falar sobre os principais objeções que talvez você tenha, os principais queixas que você diga assim, não, mas eu não entro por causa disso, na odontologia digital. A gente vai falar de cada um desses pontos e depois a gente vai falar de como você pode aplicar essas ferramentas dentro do seu consultório de forma prática, que você possa começar amanhã a fazer pequenas mudanças no seu atendimento e isso traga resultado para você. Então, comece aí, amor, na primeira objeção que a gente vai falar hoje. Odontologia digital é muito cara, por isso eu não entrei ainda. Essa é talvez a principal objeção quando se fala nesse assunto. E eu garanto a vocês que a odontologia digital, ela não está baseada no fato de você ter ou não equipamentos, ter ou não softwares, de você ter as ferramentas. Hoje, a odontologia digital nada mais é do que você
e entender sobre como os novos recursos podem ajudar você. E hoje existem formas de você terceirizar o que você não tem. Então, você já imaginou que, por exemplo, você quer fazer um guia cirúrgico para implantes? É um fluxo de trabalho dentro da implantodontia. Você não precisa ter scanner, você não precisa ter tomógrafo, você não precisa ter nenhum software, você não precisa nem dominar o CAD, o desenho digital. Você pode pegar o seu paciente e encaminhar ele para um centro de radiologia. E lá ele vai fazer o escaneamento, ele vai fazer a tomografia, ele vai fazer até fotografias. E lá mesmo, na maioria dos centros de hoje, você pode solicitar o guia cirúrgico. Perceba que você foi um dentista digital, você usou as ferramentas digitais sem possuir nenhuma delas. Imagine que você queira fazer um guia para periodontia, ou você queira fazer um enceramento de diagnóstico digital de um paciente para laminados cerâmicos. Você não precisa ter o scanner, você não precisa ter absolutamente nada. Você pode terceirizar. Só o conhecimento, né? Importante. O Claro, conhecimento da odontologia. Você precisa ter o equipamento, mas você precisa ter conhecimento. Isso é a base. É o primeiro passo que você tem que entender. Você não precisa ter equipamento, você precisa ter o conhecimento. Então, no enceramento, você pode mandar para um centro de imagem para que ele faça a foto, faça o escaneamento e você pode pegar esses arquivos e enviar um e-mail para um planning center, para um laboratório e pedir um enceramento de diagnóstico 3D. Você pode receber isso e abrir no seu computador sem ter nenhum software específico, com um navegador de internet ou com um celular, um aplicativo gratuito de celular. Você consegue abrir esse planejamento 3D e mostrar ao seu paciente um antes e depois. Então hoje, essa desculpa de que eu não tenho dinheiro, a odontologia digital é muito cara, ela não cola. Hoje, sim, se você tiver um scanner no seu consultório, que exige um investimento, você melhora a experiência do seu atendimento, mas você não precisa ter para ser um dentista que usa o digital. Você tendo, você melhora a sua experiência, você melhora a experiência do seu paciente e você promove um atendimento ainda mais rápido. Mas você pode também ter diversos benefícios sem ter esses equipamentos ao seu lado. Eu vou interromper aqui um pouco o Gustavo para falar sobre outras ferramentas. A ferramenta que fez mais diferença para mim dentro do consultório, principalmente na questão de apresentação ao paciente do tratamento, do plano de tratamento proposto, que é com a ferramenta que todo mundo tem, que é o computador. Hoje em dia, todo mundo tem um computador. A gente precisa, o básico que a gente precisa ter para o nosso dia a dia, para organização, gestão do consultório, é um computador. E eu, vendo o Gustavo fazendo aquelas apresentações em 3D, tudo, disse, como é que eu posso aplicar isso à minha especialidade? Vou contar para vocês uma dica prática que a gente faz dentro do consultório, tanto eu quanto ele, e que faz diferença até hoje. É a maneira como a gente apresenta. Antigamente eu pegava a pasta do paciente que eu recebia, documentação física, pegava a pasta, mostrava para ele as fotos, você tem isso, isso e isso, a gente precisa corrigir isso, porque esse dente precisa vir para cá, esse dente precisa vir para lá, isso talvez é o que lhe incomoda e a gente consegue corrigir assim, assim, assado. Eu falava. Ele não tinha uma visão de nada do que iria acontecer. Hoje, como é que funciona? Existem duas coisas que eu uso. Primeiro, fazer uma apresentação do PowerPoint, reunir todas aqueles exames dele, que eu não recebo mais pasta física, eu não tenho mais nenhuma pasta física dentro do meu consultório. Só recebo os exames digitalmente, então eu organizo aquelas imagens, faço uma apresentação para o paciente, traço linhas, boto setas, consigo aproximar, distanciar para mostrar a ele exatamente, então ele vê, ele tem muito claro na tela do computador o que é que precisa ser feito, qual é o principal problema dele. Além disso, o uso de softwares, que existem softwares gratuitos de setup digital, onde eu coloco o escaneamento do paciente, que eu não necessariamente preciso fazer no consultório, eu posso solicitar, como o Gustavo bem disse, no centro de imagem, e eu pego aquele escaneamento e consigo fazer um setup digital em softwares gratuitos. Esses softwares, eles não geram modelos para confecção de alinhador, mas até para ortodontia fixa, eu uso esse tipo de ferramenta. Então, eu consigo mostrar lá ao paciente um videozinho, todos os dentes lá se movimentando, como ele está
hoje e como ele vai ficar. Não tem como o paciente não se encantar por aquilo, não tem como o paciente não ter segurança na hora que você apresenta visualmente aquilo para o seu paciente. Então, esses são exemplos, Gustavo deu o exemplo dos guias, e eu estou dando o exemplo de apresentação de tratamento, são exemplos de como a gente pode usar isso na prática, que você pode iniciar isso amanhã dentro do seu consultório, para vender mais, para ter uma conversão maior com o seu paciente, para mostrar a ele que você domina o que você está dizendo. E aí, a segunda objeção que a gente separou aqui para conversar com vocês, que é muito difícil, né? A gente até já falou sobre isso, sobre a questão do conhecimento, de como o conhecimento é importante. Então, vamos lá, é muito difícil aprender a usar essas tecnologias. O que é que você nos diz sobre isso? É outra objeção, principalmente para aquele dentista que já tem mais tempo de vida. Aquele dentista que está se formando agora, que tem 22 anos, 23 anos, ele já nasceu na geração digital. Então, para ele é muito simples pegar no computador, pegar no iPad, mexer no mouse. Não dá medo, dá curiosidade. Porém, para aquele dentista que já está há muito tempo fazendo o que faz, do jeito que faz, do mesmo jeito há muito tempo, daquele jeitinho, sem mudar, qualquer mudança causa um medo. E causa aquela ideia de que é muito difícil isso, é muito difícil aprender. Eu mal sei mexer no computador, eu mal sei fazer uma apresentação num PowerPoint, como é que eu vou mexer nisso? Então, tudo é uma curva de aprendizado. Isso é um fato. Tudo que você vai fazer pela primeira vez, há um aprendizado. Não dá para pular essa etapa. Não dá para fugir disso. E faz parte que você tenha dificuldades no início. Faz parte que no início você precise diminuir a sua performance para que você, depois de passar por essa curva de aprendizado, você tenha uma performance superior ao que você tinha antes. Então, nas minhas aulas, eu tenho gráficos que eu exemplifico muito bem isso. Você, por exemplo, faz uma moldagem hoje em 30 minutos. Se 30 você... minutos, 30 segundos. Não, uma moldagem de implante, né? Uma moldagem mais complexa, de 8 implantes. Aí você vai conectar os transferentes, você demora aí todo o processo de unir os transferentes, etc., 30 minutos. Ou que você hoje faça em 10 minutos, que seja. Se você for utilizar o scanner para fazer a mesma moldagem, talvez pela primeira vez você demore 2, 3 vezes mais tempo. Faz parte do processo de aprendizado. Mas eu tenho certeza e garanto a você que hoje eu faço um escaneamento de 8 implantes em menos de 5 minutos. É muito mais rápido do que eu fazia de forma analógica. Eu não preciso perder tanto tempo como eu perdia antes, porque o processo é muito mais simples, o paciente não fica engasgando, engoiando, querendo com ânsia de vômito. Então, a experiência para o paciente é muito melhor. A experiência para mim, enquanto profissional, é muito melhor. E eu consigo atender, no mesmo tempo, 2 ou 3 pacientes, que antes eu só conseguia atender 1. Então, quando eu aumento o meu número de pacientes por hora, eu aumento o meu faturamento. Eu posso não cobrar mais pelo que eu estou fazendo, mas eu consigo fazer mais com o mesmo tempo. Então, no início, sim, todo mundo precisa de uma curva de aprendizado. Por isso que a gente indica que você não, de repente, entre em tudo e compre tudo e faça... Não. Você primeiro vai começar a usar os centros de imagem. Depois você vai começar a ter uma impressora no consultório. Depois você vai pensar no scanner, que é, sim, um excelente investimento. Ah, Gustavo, mas scanner é caro. Hoje tem scanner a partir de 45 mil, de 55 mil. Um Tri-Shape da Trios hoje, o Trios 3 está 69, 65 mil. E se você parcelar isso em 3 anos, às vezes dá uma parcela de menos de R$2.000. Se você dividir com um colega de sala, dá menos de R$1.000 para cada um. Se você fechar um tratamento a mais por mês por causa do seu scanner, ele já se pagou. Então, dentista hoje, dentista de maneira geral, não sabe fazer conta. A gente não foi formado para fazer conta. Mas é até algo que a gente pretende trazer aqui no nosso consultório, é um especialista em finanças. Como trabalhar as finanças do nosso consultório,
como gerir de forma melhor as finanças do nosso negócio. É por isso que o nome do nosso podcast é Elo. Tudo que está relacionado a um excelente atendimento, a um excelente dentista, a gente tenta trazer a esse podcast, e foi o que a gente fez no ano passado, trazendo profissionais de áreas diversas, trazendo profissionais que falassem do Grupo Escopo, por exemplo, que é uma empresa de processos, de gestão de processos, trazendo profissionais que falem de outras áreas da medicina, trazendo insights para a gente. Então, é esse elo que faz um excelente profissional, e é isso que a gente tenta trazer para vocês aqui no nosso dia a dia, mas que no final vocês consigam atender mais pacientes com melhor qualidade de vida para vocês, para o seu paciente, melhor experiência, melhor o planejamento, melhor o diagnóstico e melhor o faturamento de vocês. É isso que a gente quer no final. Então, vale sim a pena passar por essa curva de aprendizado. No início pode parecer muito estranho, mas a performance de vocês vai melhorar muito, o resultado de vocês vai melhorar muito e vai compensar esse esforço inicial. Meu consultório é pequeno. Isso é só para grandes clínicas, para grandes profissionais que já estão num passo à frente do que eu. Isso é uma frase que a gente escuta muito, né? De profissionais, às vezes, que estão com um consultório pequeno, alugado numa clínica, que ainda não possui consultório próprio, ou profissionais que estão se formando agora e que pensam, isso não é para o meu bico, né? E o que a gente tem a dizer é que justamente é o contrário. Você usar essas ferramentas, ele vai fazer você chegar com um passo muito mais largo aonde você quer chegar, ao seu objetivo. Porque o digital, assim como a internet, assim como as redes sociais, eles nos aproximam, né? Então, se você, por exemplo, tem um consultório pequeno no interior e hoje você quer fazer um tratamento, um tratamento de facetas com um grande laboratório, o que é que você tem que fazer? Você tem que preparar, moldar, são várias sessões lá, vai pegar esse material, vai mandar para o correio. O correio aqui no Brasil não é lá essas coisas, então demora alguns dias para chegar no laboratório, depois vai demorar alguns dias para o laboratório mandar de volta. Então, às vezes, a gente já ouviu de alguns colegas que às vezes passam um mês, né? Do dia que o paciente fecha o tratamento para a entrega efetiva daquelas facetas de porcelana, por exemplo. Com o digital, não. Se você fizer o escaneamento, fizer o preparo, faz o escaneamento, no mesmo dia você envia isso para o laboratório e na mesma hora isso chega para o laboratório. Você tem uma comunicação muito mais efetiva e rápida com o laboratório. Você elimina aí o fator correio, né? Do envio do material para o correio. Então, você encurta esse tempo, o laboratório vai receber com muito mais informação de cor, com muito mais precisão, que é o escaneamento que você pode fazer. Então, você pode alugar um scanner, fazer esse escaneamento dentro do seu consultório, e aí você elimina a parte do envio do correio, e você tem uma comunicação muito mais efetiva de cor, de precisão com o seu laboratório, e aí você consegue, do dia que você fechou o tratamento com o seu paciente para a entrega efetiva desse trabalho ao seu paciente, o tempo ele diminui demais. Gustavo vou até pedir já para adiantar, era uma coisa que a gente ia falar um pouco mais lá na frente, falado muito sobre confecção de próteses de protocolo, né, em pacientes. Como ele conseguiu diminuir o tempo de tratamento desse tipo de paciente, né? Eu vou dar outro exemplo dentro da especialidade da ortodontia, que é, por exemplo, a confecção de expansores. Antigamente, como é que a gente fazia? Consulta para a seleção de banda, na outra semana a gente seleciona a banda, molda, manda para o laboratório confecciona e a gente volta. Hoje, como é que eu faço? Eu escaneio e mando para o laboratório. Depois já chega o material pronto para provar e normalmente não tem nenhum ajuste, não tem nenhuma distorção de moldagem, nenhuma distorção de banda, nada. Então eu consigo entregar muito mais rápido para o meu paciente, principalmente quando se trata de pacientes crianças, que a gente... pacientes crianças exigir todas essas consultas, exigir aquela parte de seleção de banda, elástico de separação, que incomoda, que a gente sabe que incomoda. A moldagem com paciente criança, muitas vezes pode ser um caos dentro do consultório. A gente sabe, vocês que atendem esse tipo de paciente nessa idade, vocês sabem que isso acontece. Então, na hora que você elimina tudo isso, você faz um escaneamento e já envia para o laboratório, o seu paciente diz assim, nossa, é só isso, o aparelho já está pronto, eles não conseguem nem entender a velocidade que aconteceu. E isso foi realmente uma virada de chave para mim dentro do consultório, e eu tenho atendido muitos pacientes de ortopedia
Por causa disso, por isso, porque a gente consegue entregar uma experiência muito melhor para o paciente. Você, como pai, ver seu filho passando por um tratamento ortodôntico quando ele não vai precisar de moldagem, é algo que enche o nosso coração, né? Que a gente vê, ele não está sofrendo, está sendo tranquilo o tratamento para ele. E aí, Gustavo pode falar um pouco sobre a questão do tratamento com protocolo, o que é que mudou para você hoje nos seus pacientes que fazem protocolo? Então, hoje, protocolo, a gente consegue fazer em 3 sessões, por incrível que pareça. Então, a primeira sessão é uma sessão que eu faço o escaneamento inicial do paciente, das próteses que ele já tinha em boca, dos implantes que ele tem em boca, e eu faço as fotografias desse paciente. Num software de desenho digital, eu consigo unir tudo isso, consigo planejar um novo sorriso, consigo desenhar, e aí eu desenho porque eu sei desenhar, mas isso você não precisa fazer, você pode só fazer essas tomadas iniciais de escaneamento e mandar isso para um laboratório que faça toda essa união de malhas. E eu, no meu caso, eu desenho tudo e imprimo no meu próprio consultório. Você mandando para um laboratório, você pode solicitar que ele envie impresso uma prova, ou você pode solicitar que ele envie para você apenas o arquivo e você, se tiver a sua própria impressora, imprimir no seu consultório aquela cópia do futuro protocolo. Então, eu provo exatamente uma cópia fiel de como será o protocolo, com os buraquinhos para o parafuso, com o tamanho do dente, com o volume de gengiva, ou seja, é uma cópia idêntica, só que impressa. Eu coloco na boca do paciente, parafuso, faço testes fonéticos, testes estéticos, eu faço ajuste oclusal se for necessário, muitas vezes só confirmo todo o ajuste que foi feito de forma digital e aprovo o projeto. Na próxima sessão já recebo esse protocolo pronto. Então veja como é muito mais rápido. Mas Gustavo, você confia 100% no escaneamento? Não, eu também não confio 100% na silicone de adição. Então na prova, no momento que eu provo o protocolo, eu faço um gabarito. Esse gabarito é feito de forma convencional, unindo os transferes no implante. E eu mando isso para o laboratório. Eu mando a prova, aprovando aquele formato, e mando o gabarito. Da mesma maneira que eu faria com a silicone de adição. Ou seja, eu tenho uma confirmação, uma segunda etapa de validação do meu escaneamento. Eu não uso somente o escaneamento para protocolos, principalmente protocolos cerâmicos. Mas isso é uma postura que eu também teria no método analógico, e o gabarito ele já vem pré-pronto do laboratório. Claro que aqui não dá para contar todos os detalhes, mas resumindo em 3 sessões muito mais tranquilas do que seria se fosse no método analógico, eu consigo entregar um protocolo com muita precisão, muita tranquilidade e com muita segurança, porque tudo foi validado, foi testado, foi provado, e eu tenho um gabarito para fazer essa cimentação dos links, enfim. Então, hoje, um exemplo de um tratamento é a confecção do protocolo, que é muito mais rápida e tranquila do que era antigamente, certo? Outro exemplo de transformação é muito mais simples. É, por exemplo, apresentar um tratamento para vender. Hoje, o grau de conversão dos meus orçamentos em tratamentos vendidos é muito maior do que era antes, porque como a Lara muito bem falou, uma coisa é você falar, outra é você mostrar. Quando você mostra, no caso dela, a movimentação ortodôntica acontecendo, no meu caso, eu consigo mostrar a movimentação ortodôntica, eu consigo mostrar o enceramento digital num rosto 3D, consigo unir a tomografia ali dentro e mostrar todos esses detalhes. Mas, Gustavo, você mostra porque você sabe mexer em software. Não precisa saber mexer, precisa saber que isso existe. Precisa saber como utilizar os arquivos digitais, para onde enviar, como trabalhar, como receber, e aí parte para ter o conhecimento. E aonde é que eu vou ter esse conhecimento? Existem hoje diversos professores que abordam odontologia digital e eu me coloco como um deles. Eu me coloco como uma opção de dentista, que eu não tenho como principal fonte de renda ser professor, não sou professor de universidades titular, etc. Eu sou um clínico, sou um dentista
que sei das minhas dificuldades, que busquei formas de resolvê-las, de melhorar meu atendimento e tenho uma satisfação enorme em passar e ajudar vocês, colegas, a também aprenderem sobre isso. Eu passei por uma transformação digital, Lara passou por uma transformação digital e por isso que o nome do meu curso é Transformação Digital na Odontologia. E essa semana, para você que está ouvindo esse podcast, eu abri o meu novo canal de divulgação de odontologia digital, é meu novo Close Friends. O que é isso? É um canal fechado e gratuito dentro do Instagram para todos os dias ou várias vezes por semana mostrar o meu bastidor, mostrar o que eu faço no meu dia a dia, mostrar meus escaneamentos, meu desenho. Eu não quis mostrar isso no meu Instagram aberto para todo mundo, porque lá tem pacientes, lá tem amigos que não querem saber de odontologia digital. Mas você, dentista, que quer ver o meu bastidor, eu vou abrir de forma gratuita para você. Entra no meu Instagram, Gustavo Cavalcante F _ Gustavo Cavalcante F _ e lá você vai ver uma janela de Close Friends. Uma das minhas postagens que eu vou deixar fixada é Close Friends e você vai digitar eu quero. E você vai, eu vou colocar você nesse grupo e você vai receber quase que diariamente. Óbvio que final de semana não, que final de semana é para a família, mas todos os dias que eu fizer alguma coisa com ferramentas digitais, impressão 3D. Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu fiz um escaneamento e já vou divulgar uma dica de escaneamento para elementos unitários. Todos os dias eu vou postar conteúdo lá para que vocês vejam que é simples, que é fácil, que não é complexo, que sim é possível que você comece a entrar de uma vez por todas nesse mundo que não tem mais volta, não tem mais jeito. É o presente, não é mais o futuro. E eu acho que a gente pode também abordar, o nosso tempo já está indo se esgotando, passa muito rápido, é abordar um pouco sobre impressão 3D. Impressão 3D é um tema que eu gosto muito de falar, porque eu acho que é um dos primeiros passos que você, dentista, pode dar no seu consultório. É um dos primeiros investimentos que você pode fazer a partir de 2.000, 3.000, estourando 5.000 reais, você já consegue comprar uma excelente impressora. E mesmo que você não tenha software, não tenha scanner, ter uma impressora no consultório se paga em 2 ou 3 meses. Em 2020, quando a gente iniciou, não existia isso que Gustavo está falando para vocês. Não existiam pessoas falando tanto sobre isso nas redes sociais ou na internet. Não existia de onde buscar essa fonte. Então, Gustavo ele sempre foi muito autodidata e hoje ele conseguiu reunir todo esse conhecimento, validado por mim, que também passei por essa transformação, para poder passar para vocês. E a questão da impressora foi uma coisa até muito engraçada, a gente contou isso no primeiro episódio também, porque eu não entendia o porquê daquela impressora, né? Ele treinando, aprendendo a mexer na impressora, fez até um bonequinho para as nossas filhas e tal. E eu dizia, para que esse trabalho todo para fazer isso, né? E hoje, a gente não vive sem impressora. Nós temos algumas impressoras dentro do consultório. E quando uma quebra, é um caos dentro do consultório. Porque hoje a gente é totalmente dependente e usa 100%, quase 100% dos nossos pacientes, alguma ferramenta, alguma parte lá do tratamento que a gente oferece ao nosso paciente que passa pela impressão 3D. Desde os alinhadores até confecção de provisório, até confecção de placa, guias. E aí Gustavo vai falar um pouco sobre palpavelmente quais são essas coisas, o que é impresso no nosso consultório que faz com que a gente consiga aumentar o nosso faturamento, que faz com que vale a pena e que faz com que a impressão 3D seja algo incrível e que foi uma virada de chave, foi um ponto de inflexão dentro da nossa prática clínica. Eu dei uma aula no CIOSP recentemente e era a importância ou a grande vantagem de ter uma impressora no consultório. Eu mostrei, porque nos softwares de impressão 3D a gente consegue ver quanto será o custo de resina daquela impressão. Então vou dar um exemplo palpável aqui para vocês. Quanto é para imprimir um modelo 3D digital? No laboratório que eu trabalho, R$60. Pronto. R$60 é a média de custo para imprimir um modelo em um laboratório. Para você imprimir um modelo no seu consultório,
Você, claro, faz o investimento de ter a impressora e faz o investimento de ter o conhecimento e faz o investimento de ter a resina. Mas todos esses 3 investimentos, eles são muito menores quando você coloca isso dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses e 1 ano de uso daquela impressora, porque o custo de resina para imprimir um modelo é aproximadamente de 7 a 10 reais. Depende da resina que você use e como você vai fazer esse modelo. O tamanho da boca do paciente, etc. Coloque 10 reais. Então, a cada modelo, se você tem um paciente, vai imprimir 2 modelos, seria 120 reais no laboratório, no seu consultório seria 20 reais. Agora coloque vezes 10 pacientes, vezes 20 pacientes. Quanto é para imprimir uma prótese do tipo protocolo no laboratório? Chega, se for uma resina com carga cerâmica, para aquela prótese ser utilizada inclusive como provisório, chega a custar muitas vezes 500 reais uma prótese do tipo protocolo. No seu consultório, se você for imprimir, não passa de 80, de 60 reais a impressão de uma prótese do tipo protocolo. É 10% do valor que um laboratório cobra. É claro que o laboratório não está errado de cobrar isso, porque tem imposto, tem funcionário, tem todo o ecossistema que deve funcionar, tem as caixas. Não estou aqui falando de laboratório, não estou. E o laboratório é um parceiro da gente. Eu estou aqui dizendo que você, dentista, pode colocar isso dentro da sua rotina. Hoje, a minha funcionária é quem imprime tudo, eu apenas faço os desenhos no computador, mando para ela o arquivo, ela manipula a impressora, ela coloca a resina na impressora, ela tira a resina, ela lava o material depois no processo de lavagem e pós-cura, ela faz a pós-cura e eu dou um valor para ela por mês, por cada produção, seja de alinhador ortodôntico, como Lara faz, sejam de próteses do tipo protocolo, sejam próteses provisórias, que eu faço bastante também, sejam modelos, tem um pequeno valor, uma ajuda de custo para ela fazer esse trabalho de manipular a impressora, que é chatinho, aquela resina, tem que limpar, mas você consegue colocar isso para a sua funcionária fazer. Então veja, dentro de uma escala, dentro de um modelo de negócio, você pode inclusive ser uma referência entre os seus colegas. Olha, eu tenho impressora, se você precisar imprimir, imprima comigo, eu imprimo mais barato. Você pode, principalmente aqui falando para os mais jovens, investir em conhecimento e se tornar um planning center. Com uma impressora, com um bom computador e com um software, aprendendo a mexer nisso, você pode se tornar um planning center para fazer setups ortodônticos, para fazer para fazer planejamentos para implante, planejamentos para ortognática, guias para periodontia, guias para endodontia. Existem hoje uma vasta opção de modelo de negócio para você, dentista, que acabou de se formar e não está com o consultório cheio ainda. Você pode dedicar parte do seu tempo a ser um planejador, para você ser um planning center. E hoje, com a internet, você pode fazer isso para o Brasil ou para o mundo inteiro. Tá? Então, assim, são N opções. Ter uma impressora, eu acho que é um excelente negócio para quem quer começar. É o primeiro investimento que eu faria, ter um computador bom, não pode ser aquele computador de 10 anos atrás. Segundo, a impressora. Com a impressora, você já vai ter ganhos, economias reais e reverter isso no pagamento da própria impressora, das próprias resinas e começar a ter um lucro em cima disso. E aí o próximo passo seria talvez aí a compra de um scanner ou começar a alugar o scanner até que esse volume de aluguel seja o valor de uma parcela e aí você passa a comprar o scanner, tá? Então, eu acho que a gente Não, eu quero contar. Tá com o tempo apertado, viu? Falta 10 minutos. Uma história engraçada. Quando a gente estava a caminho aqui do podcast, vínhamos conversando sobre a pauta, sobre o que iríamos conversar, e eu comecei a sugerir algumas coisas, alguns pontos práticos que eu disse, Gustavo, eu acho que nossos ouvintes precisam de coisas práticas que amanhã eles consigam colocar em prática dentro do consultório, né? Coisas palpáveis, transformações palpáveis que possam ser feitas. E uma delas que eu falei para ele, vamos falar sobre o protocolo, vamos falar sobre alinhador, vamos falar sobre uma coroa. Ele, não, isso aí é muito batido.
Eu achei engraçado porque nos levou a uma reflexão que, para nós, isso faz parte do dia a dia, a odontologia digital, as ferramentas digitais estão muito presentes no nosso atendimento clínico, mas talvez essa não seja a sua realidade. Então, veja bem, você hoje cobra X reais numa coroa. Você que é protesista, faz parte de prótese, faz reabilitação, cobra X reais numa coroa. Você demora quanto tempo para entregar essa coroa ao paciente? Colegas que a gente conheceu, que tem consultório no interior, às vezes podem demorar a chegar até 15 dias, um mês para entregar, dependendo do acesso ao laboratório que se tem, para entregar essa coroa finalizada. Então, o paciente pode ficar aí quase um mês aí de provisório e tal. Como é que a gente consegue fazer dentro do consultório? Em alguns casos, não são todos os casos, né? Gustavo consegue fechar o tratamento pela manhã, preparar, escanear e à tarde entregar a coroa ao paciente. Ele pode também fazer provisórios, imprimir provisório na hora, né? E já deixar o paciente, às vezes, com um tratamento grande, de muitos provisórios, em vez de mandar para o laboratório para fazer esses provisórios, ele consegue confeccionar e imprimir isso no mesmo dia para o paciente. Então, você cobra X para entregar em um mês, por que você entregando no mesmo dia ou no dia seguinte, você não pode cobrar 2, 3X, 4X, 5X? É aí que está a diferença do faturamento, é aí que está a diferença que a odontologia digital faz na sua vida. Tanto do faturamento quanto da experiência do paciente. Você acha que um paciente que recebe uma coroa no mesmo dia, quebra um dente da frente, sai na mesma hora com um provisório digital, impresso, ou com a coroa no final do dia, pronta, feita, ele não vai ficar satisfeito, ele não paga 3, 4 vezes mais, sorrindo e achando bom, porque você permitiu, você deu ferramentas a ele para que ele tivesse uma experiência incrível. Então, são dessas pequenas transformações que a gente fala tanto, que Gustavo fala tanto, e é por isso que a gente é apaixonado pelo que a gente faz, e é por isso que a gente está trazendo essa informação aqui para vocês. Eu não diria nem, assim, cobrar 3, 4 vezes mais, mas o fato de você conseguir produzir muito mais no mesmo tempo, eu acho que é a grande virada de chave. E sim, você pode cobrar mais por isso. 3, 4 vezes é um pouco exagero, tá? Mas que entre nós, que a galera não escute. Mas o principal é fazer mais em menos tempo. E só isso já é suficiente para valer a pena. Mas sim, eu acho justo que muito custo, que muito vale, né? Que você, de fato, cobre de forma honesta o seu conhecimento, as tecnologias que você investe no seu consultório. E para concluir, meu amor, o que a gente pode deixar aqui de mensagem? Nosso tempo aqui já está se esgotando. Quais são os últimos pontos aqui que você acha que a gente deve abordar? Eu iria falar um pouco sobre a questão da gestão do consultório, né? Foi uma das coisas que a gente mais aprendeu ao longo desse ano aqui no podcast. Vieram muitos colegas falar sobre isso aqui, e aí às vezes a gente pensa que a parte de digital é só a parte técnica, né, de atendimento em si. E a gente teve essa transformação ao longo desses últimos meses com a parte de ferramentas digitais para a gestão do nosso consultório, para a otimização de venda, para a otimização de comunicação com o nosso paciente, de comunicação com a nossa própria equipe dentro do consultório. Então, a gente, ao longo desse ano, durante vários episódios que a gente teve aqui no Elo Dentalcast, a gente aprendeu muito, e eu acho que essa foi uma das últimas transformações que a gente vem passando, que é o uso de softwares, tanto de gestão clínica dentro do nosso consultório, quanto da parte de gestão, de uso de CRM. Então, se você não sabe o que é o CRM, se você não sabe o que é um NPS, se você não sabe o que é um funil de venda, está na hora de parar, assistir os episódios que a gente já gravou, o episódio com o Igor, o episódio com a doutora Carol, o episódio com Alexandre Dias, Marina e Jordano, que deram um show de organização e planejamento de carreira, no episódio que nós conversamos juntos. No episódio de Acelina e Nanda, que falaram dicas incríveis de como a gente ter sucesso no atendimento com o nosso paciente. Então, se você não sabe o que são essas ferramentas, está na hora de parar, escutar esses episódios e aprender que essas foram algumas das coisas que a gente aprendeu ao longo desses episódios e que vem fazendo ainda mais diferença para a gente no nosso dia a dia clínico. E a mensagem final que eu queria deixar é que a odontologia digital, ela não é futuro, ela não é para depois. Se você está incomodado em ver pessoas trabalhando com isso e não está conseguindo implementar isso dentro do seu consultório, está na hora de você parar, revisar. Estamos no começo do ano, no momento de reflexão.
está na hora de você parar, revisar e começar a usar isso no seu dia a dia. Porque eu garanto a você, eu passei por isso, existe uma transformação que você pode passar e que você pode passar por você e pelo seu paciente dentro do seu consultório e transformar a vida de tantas pessoas através do sorriso. E a sua mensagem final, meu amor? Minha mensagem final é: não existem resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, esse ano, eu acho que é o ano que a gente, eu e Lara principalmente, nós resolvemos ter atitudes diferentes para ter resultados diferentes. Abrir o podcast, fazer esse podcast, trouxe muita coisa diferente para nossa rotina, para nossa vida, nos deu coragem de dar muitos passos. Que essa coragem também atinja aí você, atinja os seu coração e que você se abra ao novo, se abra a alcançar voos mais altos. Todo mundo pode aumentar o patamar de atendimento, de faturamento, de experiência do cliente. Ninguém está fadado a eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Não existe síndrome da Gabriela. Existe um aprendizado constante, sempre buscar algo para melhorar. Esse é o nosso lema. E me coloco à disposição para que você que quer aprender sobre odontologia digital, esse ano teremos muitas novidades. Vou reabrir diversos cursos e você pode começar do zero hoje e em pouco tempo já transformar completamente o seu atendimento. O primeiro passo é entrar no meu Instagram agora, Gustavo Cavalcante F, _, se inscrever no meu Close Friends e começar a ver os bastidores de quem realmente entende odontologia digital, que não é pago por nenhuma empresa, nada contra isso, mas que eu não falo de forma tendenciosa a ninguém e a nenhuma marca. Eu falo o que eu uso, as marcas que eu gosto, do jeito que eu trabalho e porque eu trabalho dessa forma. Sem nenhum patrocínio, sem nenhuma tendência, apenas o que um clínico gosta de usar no seu dia a dia. Muito obrigado, que o 2025 você seja maravilhoso e que quem chegou aqui ainda não lhe segue. Ainda não lhe segue. Por um acaso, se tiver alguém aqui que não lhe segue lá. Por um acaso, se alguém ainda não me segue, meu Instagram é LaraGuiarM. Lá tem muita ortodontia, tem muito dia a dia, tem a vida de uma mãe, esposa e agora empresária que compartilha um pouco do dia a dia com vocês. E aí eu queria deixar a última frase, que é: uma decisão muda tudo. Já dizia o meu professor Ícaro de Carvalho, uma decisão muda tudo e tudo começa a partir de uma decisão. Então, se você ainda não tomou a sua decisão de transformação, que você tome agora, sinta-se inspirado por esse podcast e faça de 2025 o seu ano. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Forte abraço. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima.